em Êxodo, capítulo de número 13, versículos 17 e 18. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e o 18. Aleluia, louvado o nome de Jesus. Esse texto, até o versículo 22, fala sobre a partida dos israelitas, né? Fala sobre o êxodo, que significa saída. Versículo 17 e 18. Acompanhe comigo. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Embora esse caminho fosse qual? Mais curto, não é isso? Pois diz: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Amém? Pode sentar, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre a estrada mais longa. Conforme o texto que a gente leu, havia dois caminhos, duas rotas para a terra prometida, depois que Faraó liberou o povo hebreu para que saísse do Egito e fosse rumo à terra prometida. Havia um caminho que era mais curto, que a gente vai chamar aqui de um atalho, que era pela rota dos filisteus. E havia um caminho mais longo, que era o caminho através do deserto. Em termos assim de uma viagem, a quantidade de pessoas que saíram do Egito, passando pelo território da Filístia, o povo hebreu gastaria em torno de alguns dias. Alguns dizem 10 dias, alguns dizem um pouco mais, mas o certo era que, passando pela Filístia, o povo hebreu, saindo do Egito, chegaria em poucos dias à terra de Canaã. Esse era o caminho mais curto. E a Bíblia deixa bem claro o motivo que Deus não permitiu que os hebreus tomassem o caminho mais curto, porque passaria pelo território da Filístia e provavelmente a Filístia entraria em guerra com os hebreus. Embora no versículo 18 diz que os hebreus saíram do Egito preparados para lutar, Deus sabia que aquele preparo não era suficiente para enfrentar uma nação tão poderosa que detinha as ferramentas baseadas ou feitas no ferro. Então seria muito difícil o povo hebreu lutar. Embora, se esse povo confiasse no Senhor, Deus daria vitória. Mas Deus não queria que o seu povo, ao enfrentar uma nação tão poderosa quanto a Filístia, fraquejasse, tivesse medo e voltasse. Então Deus não deixou que o seu povo passasse pela estrada mais curta, pelo caminho mais curto, pelo atalho, mas o fez passar pelo caminho mais longo. Então a gente vai fazer aqui uma rápida reflexão sobre isso, sobre por que muitas vezes Deus não gosta que o seu povo tome a rota mais curta. Muitas vezes Deus não nos permite passar pelo caminho mais rápido. Muitas vezes passando pelo Mar Vermelho até chegar em Cades Barneia, eles demoraram cerca de 1 ano e meio. Então o caminho mais curto é sempre, do ponto de vista humano, o caminho mais fácil, mas nem sempre Deus quer que nós entremos ou caminhemos pela estrada mais curta. Deus quer muitas vezes nos levar por um caminho mais longo. Isso tem algumas explicações. Então vamos ver aqui alguns princípios do caminho mais curto.
Fazendo uma analogia do ponto de vista da fé, da nossa espiritualidade, o caminho mais curto fala sobre o caminho do mundo. O caminho mais curto fala sobre atalhos, atrativos, inclinações, mentiras, enganos, subornos, etc. Então, muitas vezes, se a gente for analisar, as pessoas, muitas vezes aquelas que não temem a Deus, têm tomado na sua vida muitos atalhos. Porém, esses atalhos são perigosos. É aquilo que a Bíblia diz, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas ao final desses caminhos existe morte. Muitas pessoas se enriquecem através do suborno, da corrupção. Muitas pessoas tomam vantagem em cima da outra através de mentiras, de estratégias. Eu conheço muitas pessoas que, para fazer um concurso público, por exemplo, e não tinha, por exemplo, um diploma de um segundo grau, foi lá e comprou o diploma. Foi pelo caminho mais curto, foi pelo caminho mais fácil. Mas é um caminho complicado, porque pode ter consequências lá na frente. Então, nós que somos servos de Deus, devemos sempre tomar cuidado com o chamado atalho, com o caminho mais curto. Devemos analisar se esse caminho mais rápido que a gente está tomando, ele não vai ferir os princípios da palavra de Deus, não vai ferir os princípios cristãos. Então, o caminho mais curto, de maneira que análoga à questão da fé, à questão do Evangelho, é aquele caminho da facilidade. Então, nem sempre o caminho da facilidade é o caminho melhor. Muitas vezes ele é o pior caminho, a pior escolha. Por que Deus muitas vezes nos faz caminhar por estrada mais longa? Então, existem alguns princípios aplicáveis aqui da estrada mais longa. A estrada mais longa é a caminhada pela fé e não pela vista. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha um GPS, não tinha o Google Maps, para ele poder saber onde era a terra, e ele foi caminhando à medida em que Deus ia mostrando para ele a rota. Então, a estrada mais longa, analogamente falando, é a estrada da fé e não da vista. A estrada mais longa tem a ver com a disposição de esperar, com a disposição de confiar em Deus, que é o caminho da obediência, o caminho da renúncia. A estrada mais longa tem a ver com a pedagogia de Deus, onde naquela estrada Deus nos ensina coisas extraordinárias. Com relação aqui ao povo hebreu, por que Deus conduziu o povo hebreu por uma estrada mais longa? Deus queria que o povo hebreu conhecesse a si mesmo e conhecesse também a Deus. Então havia dois propósitos aqui de Deus em conduzir o povo de Israel pelo deserto, pela estrada mais longa, para Israel conhecer a si mesmo como uma nação pecadora, uma nação que precisava de Deus, precisava de um conserto, precisava de um pacto com o Senhor, o que foi dado lá no Monte Sinai, chamado Pacto Mosaico. Então, a estrada mais longa, tomando aqui, por exemplo, o povo hebreu, trazendo para a nossa vida hoje, Deus nos conduz por estrada mais longa, por provações, por desertos, para que nós conheçamos a nós mesmos. Pois a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não é? Nem o homem conhece a si mesmo, de fato. Quem o conhece plenamente é quem o fez, que é Deus. Somente Deus, que é o nosso Criador, nos conhece de fato. Nem nós mesmos nos conhecemos. Quantas vezes, ao agirmos de maneira tola, a gente pensa assim depois, por que eu fiz isso? Ou quando a gente age de maneira heróica, a gente diz, como que eu dei conta de fazer isso? Ou seja, nem a gente conhece a gente mesmo. Então Deus nos leva a caminhos distantes, a estradas mais longas, aos caminhos das provações, das adversidades, para que nós conheçamos
a nós mesmos. E Deus também nos leva para essa estrada mais longa, a estrada do deserto, da dificuldade, para que nós conheçamos melhor o Senhor. O povo hebreu, lá no deserto, pôde ter experiências tremendas com o Senhor, experiências jamais vistas ou imagináveis, como por exemplo, Deus fez abrir o mar vermelho. Foi algo tão extraordinário que esse milagre proporcionado por Deus para dar vitória ao povo hebreu, ao longo da história bíblica, é contado diversas vezes e é tema das pregações até os dias de hoje. Tão grande foi aquele milagre. Agora vocês imaginam para aquela geração ter visto o mar vermelho abrir. Agora vocês imaginam para aquela geração, após passar o mar vermelho, ter contado com a provisão de Deus, os grandes milagres de Deus no deserto. Então Deus nos leva a caminhos de dificuldades, porque Deus muitas vezes quer que nós o conheçamos melhor. Então o propósito Deus quer demonstrar o seu poder por meio dos seus milagres e por meio das suas maravilhas. Se nós fôssemos pedir aqui aos irmãos, cada um aqui dos irmãos teria uma experiência para contar. Nos momentos de dificuldade, Deus veio e fez um milagre na minha e na sua vida. Quem tem essa experiência para contar, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, quantas vezes naquele momento que você disse, não há mais jeito, Deus entra com a solução, Deus entra com o milagre. Então Deus muitas vezes nos leva pela estrada mais longa, porque Ele quer mostrar para nós o seu poder, a sua maravilha e os seus milagres. Aleluia. Deus levou o povo dele pela estrada mais longa, pelo deserto, porque Deus queria ensinar ao povo dele duas coisas que nós precisamos hoje demais, que é humildade e senso de dependência. O povo hebreu no deserto teve que aprender a ser humilde e teve que aprender a depender de Deus. Da mesma forma, Deus nos conduz a caminhos mais longos, caminhos difíceis, porque Ele quer que nós sejamos mais humildes. Eu gosto sempre de falar sobre a definição da palavra humildade. Se você for lá no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que uma das definições de humildade é aquele sentimento que temos de que não somos completos em nós mesmos e que precisamos do outro para nos completar. Então a humildade, ela passa por esse sentimento: eu não sou completo em mim mesmo, por isso eu preciso do outro para me completar. Então são dois outros aqui, o outro com O minúsculo, que é o nosso próximo, e o outro com O maiúsculo, que é Deus. Então a pessoa dizer que ela é humilde, ela está tendo isso em mente: eu preciso da convivência com o meu irmão, para que através dessa convivência eu aprenda com ele e me complete, e eu preciso da convivência com Deus, porque não há completude no ser humano se não tiver um bom relacionamento e conhecimento de Deus. Então Deus nos leva a caminhos mais longos, caminhos mais difíceis, porque Ele quer nos tornar humildes e também quer fazer com que nós sejamos dependentes dEle. Dependemos de Deus em todo momento, mas na hora da dificuldade o nosso senso de dependência aumenta mais ainda, não é? Então tenhamos quando o dia mal chegar, dependa de Deus 100%, e Ele vai intervir, Ele vai entrar com providência. Lá na história hebreia, quando o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar, o povo passou pelo mar. Do outro lado, Deus cuidou daquele povo 40 anos enviando o maná. Deus fez com que o seu povo bebesse água no deserto, tirando água da rocha 2 vezes, e dentre outros milagres e providências do Senhor para aquele povo.
Olha, se Deus fez lá no passado, Deus continua fazendo na história, no Senhor. A estrada mais longa faz com que então nós ganhemos experiências com Deus e desfrutemos da presença de Deus. Então vale muito mais a pena, não é? Ao invés de eu tomar o atalho e depender das minhas forças, energias e estratégias e não ter a presença de Deus, o cuidado de Deus, vale muito mais a pena eu tomar o caminho mais longo, mesmo que seja mais difícil, mas desfrutar do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da presença de Deus e ter experiências com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos recolher aqui uma oferta para a obra do Senhor.